Olá, eu sou Fernanda Zacharevitz, da Ler Editora, uma editora de psicanálise lacaniana. Eu estou aqui com o William Zetullian e a gente vai falar hoje do autismo e mediação, bricolar uma solução para cada um, da Isabelle Oradot e do Jean-Michel Vives, velho conhecido aqui dos brasileiros. Sim, é um livro um livro relativamente curto, né, de 150 páginas, mas ele, né, eu estava relendo agora, ele é um livro tão denso e condensa tantos aspectos que a gente espera de uma leitura que assim nos acompanhe nos desafios clínicos, né? Para falar algum desses aspectos, né, eles elaboram elementos conceituais como o real, o simbólico, o imaginário, a língua, objeto transicional, objeto A, objeto, né, o voz como objeto pulsional. Eles fazem articulações com outros autores que estão pensando o autismo. Destacaria sobretudo o Maleval, né, com o seu livro sobre o autista e sua voz. E eles também leem muitos relatos de sujeitos autistas, memórias que escreveram sobre suas experiências, sem falar também nas descrições de casos clínicos, individuais e em grupo. Então, assim, como tanto em tão poucas páginas, né? Eu acho que isso é uma dádiva dos dois, né? Conseguir poder escrever isso em poucas páginas e ao mesmo tempo sem ser uma linha, cada informação uma linha, sabe, cara? Eles conseguem ir formando o pensamento e levando a gente que está lendo e página, 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 página e seguindo com isso, né? E fica muito claro como os dois trabalham os casos e como eles são generosos ao explicar todo o desenvolvimento do sujeito, né? Tem como o sujeito chega nisso, não é tipo, saiu daqui, chegou ali, né? Sim. Todo o percurso analítico, clínico, os dois vão mostrando. Sim. E para quem está habituado, né, o livro ele é escrito a quatro mãos. A Isabelle Oradot é integrante da Escola Causa Freudiana, da Associação Mundial. Jean-Michel Vives, professor em Côte d'Azur, ligado ao Assistance e ao Corpo Freudiano do Rio. Ou seja, são analistas que estão em instituições diferentes, mas enfrentando os mesmos desafios. De alguma forma estão juntos tentando pensar o que é uma clínica lacaniana psicanalítica, propriamente lacaniana para o autismo, num contexto político também muito complicado, né? Eles estão ali num diálogo com também uma situação de ataque, eu diria, à psicanálise e à clínica psicanalítica do autismo na França, né? Em que foi discutidas leis, né, para impedir que os analistas trabalhem com autistas. E esse livro também acaba adquirindo então um tom um pouco de manifesto, né? E para quem está habituado, né, você falou, né, o Jean-Michel Vives é um conhecido, um velho de guerra nosso, né? Para quem está habituado com a leitura dele, e eu diria principalmente a voz do divã, vai reconhecer em autismo e mediação algo como uma continuidade ou uma retomada de várias noções. E uma aplicação prática, né, dessa questão da voz com o autismo, né? Coisa que, quando ele desenvolve na voz no divã a teoria lá da voz como a pulsão primordial, né? E aqui ele trabalha isso mostrando, né, com os autistas, com os relatos também, né, dos próprios autistas sobre isso e sobre essa questão da pulsão invocante. Sim, e tem uma série de diferenciações que eu acho muito preciosas assim nesse livro, né? Para destacar uma, né, a forma como eles vão pensar a constituição do objeto autístico, né? Eles procedem com uma série de diferenciações, eu diria assim, principalmente a diferenciação entre o objeto transicional, o objeto fóbico e o objeto autístico, que é esse objeto de uma vinculação muito especial na criança, mas que eles, de forma muito didática, impressionante, o livro, eles vão elaborar um ponto que eu considero um ponto muito sofisticado em termos teóricos, que é mostrar que esse objeto autístico, ele não é um objeto que tem valor significante, ele é um objeto que ele tem um tipo de acoplação real ao corpo da criança, autista principalmente, o que vai levar a uma forma de uso do objeto. É um objeto que vai fazer barreira, é um objeto um pouco obturador, um objeto em torno do qual a criança se fecha, né, e se enclausura, se enfelda, né, com
com esse objeto, mas ao mesmo tempo é o objeto que, justamente por sua importância, é o que vai possibilitar justamente isso que está indicado no título, uma mediação. Né? E eles dão exemplos clínicos de como eles vão usar esse objeto, né? O caso da criança com um trenzinho, e aí pega outro carrinho, a forma como o analista ele consegue, a partir da entrada desse objeto, da vinculação afetiva que a criança tem com esse objeto, a possibilidade de uma outra forma de comunicação que não passe pela comunicação na palavra convencional, como a gente, e dos endereçamentos tradicionais que a gente está acostumado na associação livre. E tem uma outra coisa importante desse livro, né, que é quando a gente se pergunta sobre a psicanálise no trabalho de grupo. Né? É importante porque o Jean-Michel traz esse caso do Baptiste, né, que você lembrou o nome, que ele trabalha em grupo com esse menino, né? E como porque também a questão do laço social é trabalhada aí na análise, é importante isso, porque nesse caso fica claro a pulsão invocante, né? E a questão do laço, e como isso pode ser, isso que antes era um sintoma, pode virar um traço do sujeito que tem um lugar no grupo. Eu acho isso importante, que eles dois trabalham também a importância do laço social com esses sujeitos, né, desde esse diagnóstico. E de uma forma também, um pouco na linha do que eu estava falando antes, assim, da busca de minúcias conceituais e práticas. Uma clínica particularmente lacaniana, e aí também nesse sentido eles pensam que é uma clínica em grupo lacaniana. Tanto uma clínica que se diferencie dos projetos mais uniformizadores ou pedagógicos, que a gente poderia dizer, que eles falam assim, né, de produzir, fazer com que o grupo ressoe todos ao mesmo tempo o mesmo discurso, ou seja, consigam fazer o jogral, né, uniformizados, seja a partir de uma perspectiva dentro da própria psicanálise, de uma clínica winnicottiana, bioniana, em grupo, que vai investir mais num tipo de aderência imaginária, que eles vão apontar como um tipo de aderência imaginária entre os sujeitos do grupo. O Hadot e Vives vão apontar para uma possibilidade de uma clínica um pouco diferente, em que, e aí são elementos preciosos da escrita dos dois, né? A forma como eles pensam os conceitos, de forma muito de jogar com os próprios conceitos, o que eles vão falar, né, de elevar a estranheza ou a bizarrice à dignidade de um estilo, né? De que uma clínica em grupo com os autistas, em que essa particularidade esquisitice de cada um possa ser admitida no interior do grupo como um elemento estilístico. Despatologiza, né, assim, a questão e traz aí pro laço. E eu acho que tem um ponto importante nesse livro, você falou no início, né, do pertencimento às duas escolas diferentes, né, na Isabelle Hadot, na Associação Mundial de Psicanálise, na ANP, e o Jean-Michel no Insistance ou no Corpo Freudiano aqui no Rio. Como o diálogo é possível, né? Porque às vezes a gente fica tão fechado nas nossas próprias instituições, e eu acho que os dois fazem justamente isso, né? É possível um diálogo. Qual diálogo é possível? É possível fruto desse diálogo, né? Temos muitos pontos, né, a trabalhar na clínica aí. Acho que vale também pensar isso. E acho que é um ponto da editora também, procurar trabalhar e aí editar e publicar os vários pontos. E acho que esse livro, dessas 150 páginas, ainda traz isso, essa aposta que nenhuma instituição tem a verdade. Né? Eu diria que é um dos livros mais condensados em questão do leque, né, da miríade enorme de elementos, de dimensões do trabalho psicanalítico. Eu acho que por ele ser tão condensado que eles foram escrever agora o 2. Exatamente, né? Tá no Vai sair daqui a pouco. Sim. Antes de novembro sai o 2, que a Isabelle Hadot e o Jean-Michel Vives estão terminando aí de escrever para mandar. Esse primeiro a gente teve a tradução do Paulo, brilhante, do Paulo César. E agora o próximo a gente vai ter a tradução do William, né? E vamos ver. Sim, e Jean-Michel vai estar no Brasil em novembro. Novembro e dezembro aqui no Brasil, a nossa turnê. Vai ser a nossa turnê, mais uma turnê, como ele sempre está por aqui, né? E tem bastante circulação em vários lugares, vários estados sempre. Jean-Michel Vives vai estar aqui no Brasil em
novembro e dezembro, agora de 2024. Vai ser uma ótima oportunidade para conversarmos sobre autismo e mediação 1 e o 2 que vai vir. Enfim, fica aí a dica de uma ótima leitura, uma leitura profundamente clínica, rigorosíssima em termos conceituais, atualíssima no que ela abrange de aspectos da psicopatologia. E é super agradável. E super agradável, riquíssima.